Eu quero convidar, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 5, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: assim o rei do Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos valiosos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel, todos os líderes de tribo, todos os chefes de família israelitas. E eles vieram, e eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar de onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo do Senhor. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas, celebrada anualmente no 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca. Os sacerdotes e levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, adiante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Agora do verso 6, vai comigo ao verso 12 do mesmo capítulo. E os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e todos seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras, harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas os acompanhavam. Os que tocavam trombetas, os cantores, em um único som. Em algumas versões diz, tocando numa mesma harmonia. Na minha versão aqui diz, em uníssono, louvaram e engrandeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Eles levantaram juntos as vozes e louvaram ao Senhor com estas palavras: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Toda a igreja vai declarar isso comigo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Você pode fazer com mais autoridade? 1, 2, 3 e... E no mesmo instante que eles assim adoravam, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Diga glória a Deus. Esse momento é, Alberto, um dos momentos mais importantes, Luciano, da nação de Israel. São 14 gerações de Abraão até Davi. São 14 gerações de Davi até a decadência de Israel plena, que é o cativeiro da Babilônia. São 14 gerações depois que eles saem do cativeiro da Babilônia até Jesus. As primeiras 14 gerações de Abraão até Davi, Deus está formando uma nação. Quando Davi morre, antes da sua morte, ele tem o desejo de construir o templo do Senhor. Ele sonhava em construir uma casa para o Senhor, porque até então a arca da aliança, Marlon, que representava a presença de Deus, ela ficava em uma tenda, em uma grande cabana chamada tabernáculo, dividida em 3 partes: átrio, lugar santo, santo dos santos. E Davi já estava habitando em palácios confortáveis para o seu templo, e a arca do Senhor continuava em tendas. Então ele tem o desejo de construir. O profeta o visita, ele declara que iria fazer este templo. O profeta Natã, em primeiro lugar, dá uma aprovação, mas Deus lhe para e diz: não, Davi não pode construir o templo, ele derramou muito sangue com as suas mãos. Mas Deus fala: o seu filho, este terá a missão de construir a minha casa. 2 Samuel capítulo 7, verso 12, nós encontramos essa passagem. Então Salomão, quando assume o lugar do seu pai, ele tem o privilégio de construir, de erguer o templo, que se torna o centro da adoração de Israel, substituindo o antigo tabernáculo de Moisés. Qual é a importância, Bruno, do templo do Senhor? Não era apenas sobre um edifício magnífico, não era apenas sobre um lugar onde eles iriam se reunir, mas era o símbolo da presença do próprio Deus no meio do povo.
O templo ele é construído em 7 anos. 1 Reis capítulo 6, verso 37, deixa claro que levaram 7 anos para que esta obra fosse concluída. Quando termina-se depois de 7 anos, Everton, a construção do templo, Salomão agora, a pastora Bruna, vai reunir todos os líderes das tribos, os chefes de família, os sacerdotes, todas as autoridades de Israel, com um propósito, Lise, de dedicar, de consagrar, de inaugurar este templo tão importante para o culto daquele povo. E a Bíblia diz que ele reúne o povo na cidade de Jerusalém, em Sião. E eles levantam então a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. E eles carregam a Arca da Aliança até o templo, até o lugar onde foi construído, lá nas terras de Araruna, como o texto diz. E a Bíblia diz que nesse caminho, eles passo a passo sacrificaram tantos bois e tantas ovelhas ao Senhor, que se perderam a conta deles. Quando eles chegam naquele lugar, os músicos, eles se levantam para adorar ao Senhor. Os cantores se posicionam para louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que eles começam um período de adoração tão intensa, que aquela adoração, ela atrai a presença de Deus como uma nuvem de glória naquele lugar. Nós vamos lembrar da nuvem da glória de Deus se manifestando, Fábio, lá no deserto, quando o povo sai do Egito. E a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus acompanhava a nação de Israel e dava direção por onde eles deveriam ir todos os dias durante 40 anos. Quando eles entram na terra da promessa, na terra de Canaã, que a pastora Anne acabou de falar, essa nuvem então ela se dissipa. Deus dá a direção que a Arca da Aliança seria o símbolo da sua presença com eles. Mas no dia que eles consagram aquele lugar, a Bíblia diz que a glória de Deus visível enche aquele ambiente. E é tão intensa a presença de Deus naquele lugar, que além de verem a nuvem da glória de Deus, eles sentem a presença de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que serviam, os que trabalhavam, os que louvavam, os que adoravam, os que cantavam, os que tocavam, eles são tomados por uma presença e por um constrangimento, que a Bíblia diz que eles não conseguiram continuar o seu serviço. Não fica claro se eles ficam paralisados, não fica claro se eles se prostram, não fica claro se eles caem ao chão. Mas quando lemos outras passagens bíblicas falando da presença de Deus intensa, eu conjecturo que a presença de Deus, Maurício, foi tão intensa que aqueles homens não suportam o peso do seu corpo e eles são lançados ao chão, prostrados diante de Deus. Esse é o lugar que Ele quer nos levar. Esse é o lugar que Ele quer nos levar. Um lugar onde os nossos narizes não estão empinados, um lugar onde os nossos olhos não estão altivos, um lugar onde nós não estamos focando lá no alto, mas fazemos aquilo que declaramos: que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu não venha a ser visto. Quem quer ser visitado pela presença de Deus desta forma, onde Ele seja glorificado pela sua vida, dá um glória a Deus. Se lançarem, Jandréia, naquele ambiente, entrarem naquele ambiente, aqueles homens são lançados ao chão, prostrados, reconhecendo a glória intensa de Deus. O povo, louvando em unidade, manifesta a glória intensa de Deus. O povo, louvando em unidade, fazem com que a presença de Deus seja visível a eles. A glória de Deus é tão intensa que aqueles homens precisam parar tudo. Eles deixam o programa, eles deixam a liturgia, eles deixam tudo que estava no cronograma, apenas para se relacionarem com este Deus Todo-Poderoso. É para esse lugar que Ele nos leva. É para esse lugar que Ele nos chama. Talvez muitos de nós, Elza, fomos ensinados a buscar a Deus por causa da sua vitória, buscarmos a Deus por causa das suas bênçãos. Celso, muitos de nós talvez fomos ensinados a buscar a Deus por causa do seu favor, por causa da sua prosperidade, por conta, Adriana, de uma necessidade, de uma libertação. Tudo isso, pastora Vanessa, Deus quer e vai fazer. Você pode dizer amém? Mas nunca foi o propósito dele
se relacionar conosco, Paraíba, só para que nós viéssemos ser abençoados, só para que nós viéssemos ser libertos, só para que nós viéssemos viver o favor. Deus, Ele nos criou, Ele nos chamou pelo nome, como Isaías 43 diz, para ter relacionamento íntimo com Ele. Diga amém por isso. Aquela inauguração, ela foi tão intensa, Alana, que marcou a história de Israel. A presença de Deus foi vista, sentida por aquela geração de uma forma tão intensa e sobrenatural, que quem escreve esta passagem não sabe descrevê-la, a não ser dizer que aqueles homens ficam paralisados, atônitos com aquilo. E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar. Agora a pergunta é: pastor, como vou viver a presença de Deus tão intensa na minha vida? 3 lições rápidas eu aprendo com essa história, para que nós não venhamos manifestar a presença de Deus, Leozinho, apenas na casa do Senhor, apenas no templo, mas que nós possamos, Alexandre, viver essa manifestação em nossa casa. A pastora Anne teve essa visão, onde o Senhor, Ele chegava em nossas casas, na casa dos homens desta igreja, Ele batia a porta, e a visão que o Senhor a dá é que alguns demoraram para abrir. Talvez essa demora fala do tempo em que muitos de nós estávamos vivendo antes desses dias. E é claro que se nós também não continuarmos colocando lenha nesta fogueira, azeite nesta lamparina, daqui a pouco tudo aquilo que nós vivemos vai embora. E eu digo para vocês que não vai levar uma semana, se você não estiver disposto a dar continuidade. Então, como Emerson, nós vamos viver a manifestação da glória do Senhor? Como que nós conseguimos viver essa manifestação palpável e visível, transformadora e impactante? A primeira lição, se você puder voltar comigo no texto, o verso 13 diz assim: e todos tocavam trombetas, os cantores louvavam em um único som, em uma única harmonia, em unidade, louvaram e agradeceram ao Senhor. Diga assim comigo: a unidade gera manifestação da presença de Deus. A primeira lição que eu aprendo com essa passagem, Deus está nos levando a essa compreensão, é sobre a importância, Luíse, da unidade. Onde houve unidade, em uma mesma harmonia, em unidade de louvor, a Bíblia diz que eles em unidade geraram uma atmosfera onde a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Diga amém. Amém. Eu entendo que a unidade não acontece apenas nesse momento, Arildo. Eu entendo que a unidade já começa a acontecer versos antes, quando a Bíblia diz: e Salomão mandou chamar todos os sacerdotes, todas as autoridades, todos os chefes de família, todos os líderes das tribos de Israel, para que juntos levassem a arca da aliança. Naquele momento onde Salomão chama estes homens para juntos levarem, ali eles começam a se dispor, viver em unidade. Sabe por que talvez a nossa casa não está sendo visitada por essa presença intensa que gera graça, que gera paz, que gera cura? Porque a nossa família falta unidade. Talvez falta unidade em nosso casamento, talvez falta unidade no relacionamento com os pais, com os filhos. Você já prestou atenção que todos os dias, ou a cada dia que passa, carioca, parece que nós temos sido provocados, Gerson, para vivermos um tempo de afastamento? Já parou para entender que a tecnologia, que o mundo virtual tem nos provocado a estarmos cada vez mais distantes? Parece, Karine, que nós estamos vivendo em um mundo polarizado, e nós começamos a viver um processo de divisão e separação, sem entender que essa polarização pode ser uma estratégia maligna para o quê? Para afastar dentro de casa, afastar os nossos relacionamentos a um nível onde nós sejamos travados, parados, para não experimentar a glória de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. O texto diz, não sou eu, o texto diz que quando aqueles homens se uniram, a presença de Deus se manifestou. Eu entendo, Rodrigo,
que uma das ações mais importantes na inauguração daquele templo, que simbolizava uma nova fase daquela nação, daquele povo. Eu falei para vocês, 14 gerações agora, era um novo ciclo que Deus estava preparando para a nação de Israel. Quando eles se unem, eles experimentam algo extraordinário que nunca tinham experimentado. Porém, quando nós deixamos a divisão agir em nossas vidas, nós não só, Josias, perdemos a oportunidade de experimentarmos a presença de Deus, como nós deixamos com que as trevas se manifestem. Diga assim comigo: Deus age na unidade. Diga mais: o diabo age na divisão. Quando existe unidade, ali vai haver manifestação de Deus. Quando existe divisão, ali é a legalidade para as trevas. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Vai lá comigo por um instante. Eu vou provar para você que Satanás, ele age na divisão. Até porque o ministério satânico, o que é ministério? Serviço. O ministério satânico maligno, ele começa como, Dani? Em uma divisão. Ele é o pai da divisão. Todas as vezes que nós começamos a ser provocados, tentados, levados a um processo de divisão, nós precisamos entender que pode haver ali, Marcos, uma grande artimanha maligna para que ele tenha legalidade, para que ele tenha acesso. Quem está me entendendo, diga amém. Olha lá, Ezequiel capítulo 28, verso 13. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. Ele vai dar a lista das pedras preciosas. Vamos pular, vamos ao verso 14. Eu escolhi, aliás, o finalzinho do verso 13 diz assim: então foram lhes entregues no dia em que você foi criado. Verso 14: eu escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Monte santo de Deus, lugar, morada de Deus. Aurânio, céu aéreo, primeiro céu. Mesorânio, céu da galáxia, das estrelas. Eporâneo, terceiro céu, céu dos anjos, dos mortos em Cristo. Altos montes onde o Senhor habita. Ele adorava, ele servia no santo monte do Senhor e tinha acesso a ele. Você era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você. Diga: maldade no anjo. Esse é o primeiro pecado que a Bíblia destaca. O primeiro pecado não foi o pecado de Adão. O primeiro pecado foi o pecado de um anjo chamado Lúcifer. 3 príncipes celestiais serviam ao Senhor. Um príncipe para o exército de anjos guerreiros, um príncipe para os adoradores e um príncipe para os mensageiros. Para os guerreiros, Miguel. Para os mensageiros, Gabriel. Para os adoradores, Lúcifer. Cada um deles tinha um papel de autoridade nos céus. Só que em algum momento Lúcifer encontra a maldade. Qual é a maldade que se achou em Lúcifer? Continuamos o texto. Seu rico comércio levou à violência e você pecou. Que rico comércio é esse? Ah, pastor, deve ser a feira coreana que está acontecendo em Curitiba. Não é. Pastor, deve ser a 25 de março de São Paulo. Também não é. Que comércio é esse? Era um shopping? Não. O texto, quando fala de comércio, ele fala do quê? De um processo de corrupção que este anjo de adoração começa a gerar com os outros anjos, ao ponto de tentar convencê-los a dividirem de Deus, separarem de Deus. Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. Lúcifer, ele queria o lugar de Deus. Se você puder, vai comigo em Isaías capítulo 14, 11. Seu orgulho foi enterrado com você, ao som da harpa em seu palácio cessou. Agora larvas são seu lençol, vermes são a sua coberta. Como você caiu do céu, ó estrela brilhante, filho da alvorada? Como você foi lançado em terra, você que destruía, você que corrompia as nações. Olha para mim um instante. Homens não tinham sido criados
Não existiam nações de pessoas. Quais nações eram essas, Ana? As nações celestiais dos anjos. Como você conseguiu corromper as nações? Faz uma pergunta. Pois dizia consigo: subirei ao alto céu, colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte, subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, no mais profundo abismo. Lúcifer, em algum momento, refletindo a glória de Deus, apresentado aqui como a estrela da alva, a estrela da manhã, que é um planeta que nós vemos hoje quando acordamos em dia claro, sem nuvens, e vemos ele brilhando como uma estrela, porque ele está refletindo a luz do sol. Mas quando o sol chega de fato, esse planeta some o brilho, porque ele não tem brilho próprio, ele só reflete. Assim era Lúcifer. Ele só refletia a glória de Deus, mas ele se torna tão orgulhoso, tão presunçoso, que ele quer Fernando aquela glória para ele. Ele acha que ele poderia ser semelhante a Deus, e experimenta ser semelhante a Deus, só que ele diz: eu não posso sozinho, eu preciso de um exército, eu preciso levantar pessoas. Então como vou levantar pessoas? Não, né? Como vou levantar seres para estarem comigo? Eu vou corromper os anjos, eu vou dividir. Se eu conseguir dividir, se eu conseguir infestar, contaminar o coração dos meus parceiros celestiais, eles serão o meu exército e eles lutarão comigo. Diga comigo: onde há divisão, ali há o diabo. Ele é o pai da divisão. Enquanto a unidade lá do texto que lemos da inauguração do templo manifesta a glória de Deus, a divisão manifesta as ações das trevas. Você já parou para avaliar por quê? Tem períodos que o seu casamento parece que vira literalmente um inferno. Começa quando? Quando tem divisão. Quando você quer uma coisa e ela quer outra. Já entendeu? Quando as coisas começam a ir mal lá na sua empresa, quando as coisas começam a travar na sua empresa, já parou para avaliar que muitas das situações que elas começaram a travar, antes delas começou divisão? Já parou para pensar nisso? Quantas igrejas, pastora Vanessa, nós já vimos sendo destruídas, igrejas que estavam fazendo projetos intensos e não foram divididas, não foram destruídas, muitas delas por causa de pecado no altar, mas por causa de divisão. Divisão. Onde há divisão, Karine, ali as trevas têm poder. Agora abra a Bíblia comigo de novo, por gentileza, em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Eu estou passeando com vocês sobre todos os pontos que revelam as ações malignas, para provar para você que onde existe divisão, ali vai existir manifestação das trevas para nos levar ao total fracasso. E muitas vezes nós não damos conta. Apocalipse 12, 7 diz assim: houve então uma guerra onde? Onde? Nos céus. Lúcifer, ele é tão intenso no seu comércio, na sua negociata, no seu processo de corrupção, que ele sai pelo céu, ele sai pelas nações angelicais, e ele encontra um anjo e fala assim: e aí, mano, como é que você está? Beleza? Fala: o negócio é o seguinte, estou com um plano, uma estratégia. Sabe como é que é, né? Deus já está aí a eternidade. Estou vendo que ele está meio velhão. E a gente está precisando assim de uma nova administração. Você já viu como eu brilho? Você já viu como eu brilho? Já viu a minha glória? Porque a glória não era dele, era de Deus, amém, queridos? Mas ele achava que era dele. Ele falou: então, eu quero distribuir essa glória com você. O negócio é o seguinte: estou com um plano para derrubar Deus. Eu vou assumir o lugar dele. Se você vier comigo, você fica no meu lugar. Quem vai brilhar vai ser você. Eita, varão. Vai brilhar no inferno. Aí o anjo aceitava. Porque foi tentado. Anjos têm livre-arbítrio como nós. Então quando ele aceitava, ele partia para o próximo. Fala, bro. Eu e o meu amigo anjo aqui estamos com um projeto aí, que eu vou assumir o lugar de Deus. Ele vai ficar no meu lugar. Se você vier comigo, o lugar dele fica vago. Você assume o lugar dele. Isso é o comércio. É esse lugar de corrupção. É esse lugar de negociata.
Por isso que Deus odeia a corrupção. Quem está entendendo, diga amém. A corrupção, Romildo, ela foi tão intensa que a Bíblia diz que 1/3 dos anjos... Volta comigo do verso 7 um pouquinho para o verso 4. Verso 7 para o verso 4 do capítulo 12 de Apocalipse. Que 1/3 dos anjos, 1/3, eles aceitaram a proposta de Lúcifer. E eles se rebelam contra Deus e se dividem. Diz assim o verso 4: sua cauda, a cauda do dragão, arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar que Satanás levou 1/3 de anjos. Você fala, onde está isso? Especificamente não tem. A única passagem que vai apresentar é essa daqui de Apocalipse 12:4. Levou 1/3 das estrelas dos céus, lançando-as sobre a terra. Estrela na Bíblia geralmente será interpretado pela teologia como uma simbologia bíblica dos anjos. Então ele leva 1/3 dos anjos. Agora volta comigo no verso 7. O verso 7 diz assim: então houve uma guerra nos céus. Miguel, que é o príncipe celestial dos anjos guerreiros, os caras da espada, o Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, Lúcifer, Satanás. E o dragão e os seus anjos revidaram. Por quê? Porque foram corrompidos. Mas estes não foram fortes o bastante, e assim perderam o seu lugar nos céus. Diga assim comigo: Deus é infinitamente mais poderoso do que as trevas. Diga: o céu está acima das trevas. Diga: os anjos do Senhor são mais poderosos do que os anjos caídos. O grande dragão foi lançado fora. Ele, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que enganou o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados em terra. Por quê? Porque ele conseguiu dividir. E a mesma negociata que ele fez nos céus, enganando 1/3 dos seres celestiais criados por Deus, com a mesma estratégia ele continua agindo no coração do homem. Meu irmão, se ele conseguiu enganar os anjos que estavam face a face com Deus, você acha que ele não vai conseguir enganar crente? Fala para mim. Se ele conseguiu, Lorena, enganar os seres que viam a manifestação plena da glória de Deus constantemente, você acha que ele não vai conseguir enganar líderes dentro da igreja? Homens e mulheres que têm uma vida com Deus? Se os anjos que andavam com Deus foram enganados, será que nós não vamos ser? Onde há unidade, ali há a manifestação da glória de Deus. Mas onde há divisão, ali há a manifestação das trevas. Está na hora de nós começarmos a fazer uma avaliação. Se não estamos vivendo em um ambiente de divisão, ou pior, Ju, se não estamos sendo promotores de divisão. Porque às vezes estamos sendo enganados como os anjos foram, e nós estamos dividindo de uma forma sutil. Nós estamos dividindo na empresa, nós estamos dividindo no trabalho, nós estamos dividindo dentro de casa. Onde não há unidade, ali não haverá a glória de Deus. Tem situações que às vezes você pode não concordar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus pais, mas não é sobre a concordância, é sobre unidade. Quando nós entendemos a importância dentro de casa, falando eu e a Anne, de vivermos em unidade, nós começamos a ver a misericórdia, a graça e o favor de Deus sobre nós. Mas todas as vezes, Marlon, que nós dividimos as nossas atenções, dividimos as nossas decisões, ali nós começamos a enfrentar crises. Faça uma tomada, uma avaliação das últimas 10 crises na sua vida. E eu acredito que você vai descobrir que pelo menos 70% delas começou ou foi incitada, foi aquecida por situações de divergências, de visão. São divergências de ideias, de decisões. Quem está me entendendo, diga amém. E até quando seremos orgulhosos para não entendermos isso e pararmos? Até quando? Até quando nós vamos continuar deixando as trevas se manifestarem? Até quando? Até quando continuaremos trabalhando a serviço do diabo? Quando dividimos, quando discordamos, quando batemos de frente, quando nos rebelamos. Até quando?
Nós precisamos urgentemente tomar uma decisão. Muitos casamentos talvez hoje estão vivendo crises. Alguns talvez pensando até na separação e no divórcio, porque não aprenderam o princípio da unidade. Diga comigo: há poder na unidade. Segunda lição, voltando ao texto no verso 13, diz: e todos tocavam trombetas, e os cantores em um uníssono, em uma única harmonia, louvavam e engrandeciam ao Senhor. Em algumas versões diz louvavam e agradeceram ao Senhor. Segundo agente para manifestar a glória de Deus, e manifestando a glória de Deus, tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas chama-se louvor. Se nós tivermos em nossa casa unidade e louvor a Deus, a Bíblia não sou eu, é a palavra de Deus que declara que ali vai ter manifestação da glória e da presença de Deus. Porém, algumas casas, não dos membros da Nova Aliança, diga amém, ao invés de louvor a Deus, tem louvor ao diabo. Pastor, louvor ao diabo é o funk? Não, talvez. Pastor, louvor ao diabo é uma música? Não é uma música, não é um ritmo. Louvor ao diabo é a murmuração. Quando você reconhece o senhorio de Deus, quando você reconhece o poder de Deus, quando você reconhece a grandiosidade de Deus, o amor de Deus, e você expressa isso em louvor. Você viu esses homens com as mãos levantadas? Você viu isso daqui? Você viu que coisa mais linda, que coisa poderosa? Você conseguia ouvir desafino aqui? Não conseguia, por quê? Porque uma voz se unia à outra, e irmão, aqui virou um coral. Amém, queridos? Se você descesse e ouvisse, tem uns irmãos ali desafinados. Tem, eu sei que tem. Tão rouco. Mas, quando todos começaram a louvar juntos, some o desafino. Por quê? Porque a unidade expressa o poder. Quem está entendendo, diga amém. Olha que coisa poderosa. Ele cresça. Você tinha que ver lá, aqui eles ficaram tímidos, meu irmão. Lá eram pelo menos 3 vezes mais do que isso daqui. Homens quebrantados, chorando. Não pergunta para o seu marido se era ele que chorou, que ele vai ficar constrangido. Só não pergunta, deixa batido, vai lá. Homens quebrantados, chorando. Amados, eu perdi a conta de quantos foram batizados com o Espírito Santo. Eu perdi a conta. Que eu comecei a perguntar, eu fui. Quando cheguei, eu falei, meu Deus, quantos foram? Perdi a conta. Eu acredito que ficou perto de 50 homens batizados com o Espírito Santo. Dá uma glória a Deus por isso. Porém, quando nós deixamos a murmuração, o que é a murmuração? É a reclamação. A murmuração é o descontentamento. Um homem que vive reclamando da sua mulher, ele atrai as trevas. Uma mulher que vive reclamando da sua casa, ela atrai as trevas. Uma família que vive reclamando de Deus, atrai as trevas. Um homem que vive reclamando do carro, do trabalho, do dinheiro, ele atrai o diabo na sua vida. Quando Israel murmurou contra a terra da promessa, ficaram presos no deserto 40 anos. Onde tem divisão tem trevas, onde tem murmuração tem sequidão, tem esterilidade. Mas quando tem louvor, Deus se manifesta. Aquele que você louva, você atrai. Se você louvar a Deus, você atrai a presença dele, amém, queridos? E não precisa ser num culto ou num retiro. Basta você ter uma vida de louvor. O que é o louvor? A expressão externa. Nós aprendemos ontem sobre o papel do louvor. Sabia que tem pessoas que elas não louvam porque não sabem que o louvor ele é externo. Sabe por que nós experimentamos ontem algo sobrenatural? Porque quando externamente nós levantamos as nossas mãos, nós declaramos, nós cantamos, nós expressamos fisicamente, nós geramos a adoração que ela é interna. Só que quando nós murmuramos, nós atraímos as trevas. Todas as vezes que eu e você deixamos palavras de murmuração entrar em nossos lábios, esta é a adoração ao diabo. A murmuração é o louvor aos demônios, e eles vão atrair o que é maligno. Se você não tem o que falar, se cale. O meu desafio hoje, inclusive, é que eu e você possamos, em nome de Jesus,
fazer uma avaliação de como nós estamos deixando os nossos lábios expressarem se é louvor ou é murmuração. E se tem murmuração, hoje em nome de Jesus, vamos para um lugar de arrependimento e abandonar a murmuração e começar a expressar. Pastor, minha mulher está brava. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Não importa, louve. Louva do céu. Pastor, ela está com TPM. TPM é 7 dias. Mais de 7 é demônio. Já é sinal de murmuração. Pastor, meu marido é grosso. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Pastor, o dinheiro acabou. Então louve, simplesmente louve. Está chorando. Gente, meu filho está rebelde. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Ei, por que o louvor é tão poderoso? Porque a Bíblia diz que Deus... 1, 2, 3 e... Deus habita no meio dos louvores. Teu marido está endemoniado. Para tirar o demônio você precisa de quem? Deus. Se você precisa de Deus, então louva. Se ele está possesso, se ele está descontrolado, começa a louvar, porque a presença de Deus vai libertar esse homem. Diga amém. Tua casa está com opressão, o que você vai fazer? Louva. Porque quando você louva, a presença de Deus vai invadir sua casa. Amém, queridos? É por isso que a Bíblia diz que quando aqueles homens em unidade louvaram a Shekinah, a glória de Deus, a nuvem visível da presença de Deus se manifestou, e aqueles homens sentiram ao ponto deles se prostrarem diante dos céus. Unidade e louvor. 2 coisas tão simples, Gisele, mas tão difíceis de serem aplicadas. Unidade e louvor. 2 palavras tão conhecidas, mas tão complicadas de se viver. Unidade e louvor, 2 princípios poderosos que, se não forem aplicados, não vamos viver o sobrenatural.